Quando Juliana abriu a porta do sótão, escuro e empoeirado, sentiu um frio percorrer todo seu corpo. A madeira antiga rangeu como se reclamasse, por estar sendo perturbada, depois de tantos anos. Ela ficou imóvel, por alguns segundos. O coração acelerado, as mãos tremendo. O ar ali dentro parecia mais pesado do que em qualquer outro cômodo da casa. Mas ela não imaginava que, escondida naquele lugar, esquecido pelo tempo, encontraria algo capaz de mudar para sempre tudo o que acreditava saber sobre sua própria família. Algo que havia permanecido em silêncio durante quase 40 anos. Uma carta. Uma única carta. E dentro dela, um segredo que atravessou gerações. A história começou muito antes daquela manhã. Muito antes de Juliana se tornar a mulher forte que o destino a obrigou a ser. Naquela época, ela tinha apenas 5 anos. Morava com a mãe, Dona Rosa, a avó Dona Amélia, e Clarinha, a irmãzinha recém-nascida. O pai havia morrido em um acidente, poucos meses antes do nascimento da caçula. Sua morte caiu sobre a família, como uma tempestade devastadora. Dona Rosa nunca conseguiu se recuperar. A gravidez já era difícil. O luto tornou tudo ainda pior. Quando Clarinha nasceu, após um parto complicado, algo dentro dela pareceu quebrar. Ela continuava viva, respirava, andava pela casa, mas seus olhos pareciam vazios. Passava horas, sentada, olhando para o nada. Mal falava, mal comia. Muitas vezes nem reconhecia as próprias filhas. Era como se sua alma tivesse ficado presa naquele dia em que recebeu a notícia da morte do marido. Quem manteve aquela família unida foi Dona Amélia. A velha senhora morava numa casa antiga, herdada do próprio pai. Uma construção simples, cheia de rachaduras, janelas de madeira e histórias escondidas em cada parede. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ela já estava de pé. Preparava bolos, cuscuz, cocadas, pé de moleque. Depois colocava uma pequena mesa na frente de casa e esperava os clientes. Era pouco, mas era o suficiente para comprar arroz, feijão e manter as meninas alimentadas. Juliana cresceu vendo a avó lutar sem reclamar de nada, conformada. Aprendeu cedo que a vida nem sempre era justa. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ela ajudava a lavar roupas, varrer a casa e ainda cuidava de Clarinha. A infância foi passando sem que ela percebesse. Cada ano trazia novos desafios e dificuldades, mas também fortalecia seu espírito. Então veio o dia que mudou tudo, novamente. Juliana tinha 14 anos. Clarinha apenas 9. A mãe continuava do mesmo jeito, sem perceber o que acontecia ao seu redor. Era uma manhã comum. Dona Amélia preparava os bolos para vender. De repente, deixou cair a colher de madeira. Levou a mão ao peito. Tentou se apoiar na mesa, mas caiu. Os vizinhos correram para ajudar. Chamaram socorro, rezaram. Mas não havia mais nada a ser feito. Dona Amélia partiu naquela manhã, silenciosamente, como quem já havia cumprido sua missão. O funeral foi simples. A igreja ajudou. Os vizinhos fizeram o que podiam. Durante alguns dias, a família recebeu apoio. Comida, palavras de conforto, abraços. Mas a vida não para, e continuou para todos. E, aos poucos cada pessoa voltou para sua rotina. Juliana ficou sozinha. Sozinha para cuidar da mãe, sozinha para cuidar da irmã. Sozinha para enfrentar o mundo. Naquele mesmo mês abandonou a escola. Não porque queria, mas porque precisava. Alguém precisava colocar comida na mesa, alguém precisava proteger Clarinha. Alguém precisava impedir que a família se desfizesse. E esse alguém era ela, com apenas 14 anos. Mas com responsabilidades que nem muitos adultos suportariam. Durante anos trabalhou em tudo que aparecia. Lavava roupas, fazia faxinas, vendia doces, costurava. Dormia poucas horas por noite. Às vezes a desesperança tomava conta e chorava por várias horas. Completamente desalentada. Mas quando levantava na manhã seguinte, era a mesma Juliana. Forte, decidida. Não queria que a irmã percebesse. Não queria que ela carregasse o mesmo peso.
E ainda encontrava forças para ajudar Clarinha com as tarefas da escola. O que Juliana não sabia era que Dona Amélia havia levado um segredo para o túmulo. Um segredo tão grande que poderia explicar muitas coisas sobre o passado da família. Mas esse segredo permaneceu escondido durante 40 anos. Esperando, pacientemente, dentro do velho sótão da casa. Até que um dia, quando Juliana já tinha 54 anos, uma forte chuva danificou parte do telhado. Ela decidiu subir para verificar os estragos. Foi então que encontrou uma velha arca de madeira esquecida em um canto escuro, coberta por poeira e teias de aranha e décadas de silêncio. Ao abrir a tampa, encontrou fotografias antigas, documentos amarelados, receitas escritas à mão por Dona Amélia. E no fundo da caixa, um envelope fechado, com o nome de sua mãe escrito na frente. Dona Rosa. As mãos de Juliana começaram a tremer. Ela sentiu que estava prestes a descobrir algo importante, mas não imaginava o quanto. Com cuidado, abriu o envelope. A carta havia sido escrita 40 anos antes, e a primeira frase fez seu coração parar por um instante. Minha filha Rosa, se você está lendo esta carta, significa que eu já não estou mais aqui para contar a verdade. Juliana continuou lendo. Cada linha revelava uma história que ninguém conhecia. Uma verdade que Dona Amélia havia escondido para proteger a família. Uma revelação que explicava o sofrimento silencioso de sua mãe. E que mudaria para sempre a forma como Juliana enxergava sua própria vida. Mas a maior descoberta ainda estava por vir. Juliana sentiu as pernas enfraquecerem. Sentou-se sobre uma velha caixa de madeira coberta de poeira. A luz que entrava pelas frestas do telhado iluminava as palavras escritas pela avó décadas antes. A letra era inconfundível, firme, cuidadosa. Como se Dona Amélia soubesse que aquela seria a conversa mais importante de sua vida. Ela continuou lendo. Minha filha Rosa. Há uma verdade que escondi durante toda a sua vida, não por falta de amor, mas por medo. Um medo que me acompanhou todos esses anos. Talvez eu tenha errado. Talvez Deus me julgue por isso. Mas não posso partir deste mundo levando esse segredo comigo. Juliana sentiu um aperto no peito. Virou a página e então veio a revelação. Antes de Dona Rosa nascer, seus avós possuíam uma grande propriedade rural herdada da família. Não eram ricos, mas tinham terras produtivas, animais e uma casa confortável. Era patrimônio suficiente para garantir um futuro digno aos filhos. Porém, quando o bisavô de Juliana morreu, o irmão mais velho dele, Vicente, assumiu a administração da herança até que os demais herdeiros pudessem regularizar os documentos. Era alguém respeitado pela família. Todos confiavam nele. Todos acreditavam em sua palavra. Mas Vicente tinha outros planos. Durante anos falsificou documentos, escondeu registros, manipulou assinaturas. E pouco a pouco transferiu para seu próprio nome tudo aquilo que deveria ter sido dividido entre os irmãos. Quando Dona Amélia descobriu a fraude, já era tarde demais. Não tinha dinheiro para advogados, não sabia ler documentos complicados e enfrentava homens influentes da região. Tentou lutar, tentou denunciar, mas ninguém a ouviu. Acabou perdendo tudo. A casa, as terras, os animais, os sonhos. Restou apenas a velha residência onde agora Juliana vivia. Uma casa antiga considerada sem valor pelos parentes gananciosos. Foi o único bem que escapou. A única coisa que Vicente não quis. Juliana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. A carta continuava. Foi por isso que vivemos na pobreza. Foi por isso que você cresceu vendo tantas dificuldades. Não foi destino. Não foi azar. Foi uma injustiça. As mãos de Juliana tremiam. Durante toda a vida acreditara que a pobreza da família era consequência das circunstâncias. Agora descobria que tudo havia começado por causa de uma traição. Mas a revelação mais dolorosa ainda estava por vir. Ela virou a última página. E seu coração acelerou. Existe algo que nunca tive coragem de contar. Seu pai descobriu a verdade. Juliana regalou os olhos. O avô, o homem de quem pouco ouvira falar. Dona Amélia continuava. Pouco antes de morrer, seu pai encontrou documentos antigos que comprovavam a fraude. Ele pretendia levar o caso à justiça. Passou meses reunindo provas. Mas recebeu ameaças. Disseram que, se continuasse investigando, algo ruim aconteceria à família. Ele não recuou. Queria recuperar o que era nosso por direito. Infelizmente, morreu antes de concluir sua luta.
Juliana sentiu um calafrio. Durante décadas todos acreditaram que o avô havia morrido por causas naturais. Mas aquela frase parecia sugerir algo muito mais sombrio. Ela continuou lendo. Não tenho provas de que fizeram mal a ele. Mas jamais consegui acreditar que tudo foi apenas coincidência. O silêncio do sótão tornou-se assustador. Por um instante, Juliana sentiu como se as paredes da velha casa guardassem ecos daquele sofrimento. Como se cada tábua conhecesse a verdade. Como se Dona Amélia estivesse ali, observando. A carta terminava com um pedido. Se um dia encontrar esta carta, procure dentro da gaveta secreta do armário do meu quarto. Ali estão os documentos que consegui esconder. Talvez já não tenham valor. Talvez nada possa ser feito. Mas você merece conhecer a verdade. Juliana levantou-se imediatamente. O coração disparado. Desceu as escadas quase correndo. Foi até o antigo quarto da avó. O mesmo quarto que permanecia praticamente intocado havia décadas. O armário continuava lá. Velho, escurecido pelo tempo. Ela examinou cada parte da madeira. Até encontrar uma pequena trava escondida. Ao pressioná-la, ouviu um clique. Uma gaveta secreta deslizou lentamente. Lá dentro havia uma pasta embrulhada em tecido. Amarelada. Intacta. Juliana abriu. E encontrou escrituras. Certidões. Mapas das terras. Declarações assinadas. Documentos originais. Provas que haviam permanecido escondidas por mais de 40 anos. Naquele momento ela compreendeu. A avó não tinha guardado apenas papéis. Ela havia guardado a esperança. A esperança de que algum dia alguém encontrasse a verdade. E agora essa responsabilidade estava em suas mãos. Mas Juliana ainda não sabia que aqueles documentos levariam a uma descoberta ainda maior. Uma descoberta capaz de abalar toda a família e revelar que os descendentes de Vicente continuavam desfrutando, até os dias atuais, de uma fortuna construída sobre uma mentira. Nos meses seguintes, Juliana mergulhou no passado da família. Leu cada documento. Comparou assinaturas. Visitou cartórios. Conversou com idosos que ainda se lembravam de Dona Amélia. Pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar. As provas eram fortes. Fortes o suficiente para mostrar que a história contada durante décadas era uma mentira. Então ela tomou uma decisão. Precisava falar com os descendentes de Vicente. Precisava mostrar a verdade. Precisava honrar a memória da avó. Depois de semanas procurando, conseguiu localizar os netos e bisnetos daquele homem. Alguns moravam na cidade. Outros administravam as terras herdadas. Terras que deveriam ter pertencido também à família de Dona Amélia. Juliana marcou um encontro. Levou consigo a pasta de documentos. A velha carta. E uma esperança guardada no coração. Não desejava riqueza. Não sonhava em ficar milionária. Queria apenas reconhecimento. Queria ouvir alguém dizer: sim, sua avó sofreu uma injustiça. Mas a reunião não aconteceu como imaginava. Assim que apresentou os documentos, os rostos mudaram. O ambiente ficou pesado. Alguns demonstraram surpresa, outros desconfortos. Mas houve quem reagisse com frieza. Isso aconteceu há muito tempo. Não temos nada a ver com isso. Não somos responsáveis pelos erros dos nossos antepassados. Juliana tentou explicar. Mostrou as provas. Leu trechos da carta. Falou sobre a vida de dificuldades que Dona Amélia enfrentou. Falou dos bolos vendidos na porta de casa, das noites sem comida suficiente, dos sonhos abandonados, da infância perdida. Mas nada parecia tocar aqueles corações. Uma das mulheres levantou-se da cadeira e falou algo que Juliana jamais esqueceria. Se sua família era tão dona dessas terras, por que nunca conseguiu recuperá-las? A pergunta atingiu Juliana como uma flecha. Não porque fosse verdadeira, mas porque ignorava toda a dor escondida por trás daquela história. Ignorava a pobreza, o medo, a falta de recursos, as ameaças, a desigualdade. Ignorava tudo. Naquele instante, Juliana compreendeu que não encontraria justiça ali. A reunião terminou sem acordo, sem pedidos de desculpas, sem reconhecimento, sem reparação. Na volta para casa, ela chorou como não fazia há muitos anos. Sentiu raiva, tristeza, frustração. Parecia que a história estava se repetindo. Mais uma vez sua família era ignorada. Mais uma vez a verdade era tratada como algo sem importância. Durante semanas, guardou os documentos numa gaveta, sem vontade de olhar para eles, sem forças para continuar. Até que certa noite encontrou a última página da carta da avó. Uma página que havia passado despercebida. Estava dobrada dentro do envelope. Amarelada pelo tempo, com a letra já um pouco apagada. Ela começou a ler. Minha querida Rosa.
Se um dia alguém descobrir esta carta e procurar justiça, talvez não a encontre. Talvez as pessoas neguem. Talvez virem o rosto. Talvez ninguém peça perdão. Mas quero que saiba de uma coisa. A verdade possui um valor que dinheiro nenhum consegue comprar, porque a mentira aprisiona. E a verdade liberta. As lágrimas voltaram. Mas dessa vez eram diferentes. Pela primeira vez Juliana compreendeu o que Dona Amélia realmente queria. Deixar para a família. Não eram as terras. Não era a herança. Não era o dinheiro. Era a verdade. Era a dignidade. Era a memória. E, por coincidência, nessa mesma semana, Dona Rosa, que já estava bem velhinha, falece como fosse um passarinho, tranquila, de morte natural. Seu coração parou, morreu sem saber da descoberta de Juliana. No domingo seguinte, após a missa de 7º dia do falecimento de Dona Rosa, Juliana reuniu Clarinha e os filhos. Mostrou todos os documentos. Contou toda a história. Leu a carta em voz alta. Pela primeira vez, as novas gerações conheceram a luta silenciosa de Dona Amélia. Pela primeira vez souberam quem ela realmente havia sido. Uma mulher simples, pobre, mas extraordinariamente corajosa. Quando terminou a leitura, o silêncio tomou conta da sala. Então Clarinha segurou a mão da irmã, os olhos marejados, e disse: "Nossa avó perdeu as terras, mas nunca perdeu a honra." Juliana sorriu entre lágrimas. Naquele momento entendeu que algumas vitórias não aparecem em escrituras. Não aparecem em contas bancárias. Não aparecem em tribunais. A maior vitória era aquela. A verdade finalmente havia voltado para casa. 40 anos depois. E, pela primeira vez em décadas, o nome de Dona Amélia não era lembrado pela pobreza que enfrentou, mas pela coragem com que enfrentou a injustiça. Naquela noite, antes de dormir, Juliana guardou novamente a carta. Mas não no sótão. Não numa gaveta secreta. Ela colocou a carta em uma moldura de vidro e a pendurou na sala, para que todos que entrassem naquela casa soubessem que ali viveu uma mulher que perdeu quase tudo, mas que jamais permitiu que lhe roubassem a verdade. E toda vez que Juliana passava diante daquela moldura, repetia em silêncio as palavras que aprendera com a avó. A mentira pode durar muitos anos, mas a verdade sempre encontra o caminho de volta. E assim, apesar do desalento, a vida escreveu um novo capítulo. A história da Juliana nos deixa essa lição forte. A verdade sempre volta. Eu quero saber de você. Você já teve um momento na vida onde, apesar do desalento, um novo capítulo surpreendente começou? Conta para mim aqui nos comentários, eu leio e respondo todos. E não esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.